Olá, galera do 7º ano. Vamos agora para mais uma aula, tá? De matemática do módulo 2, capítulo 6, tá? Então, a gente iniciou o capítulo 6 fazendo uma revisão sobre frações, certo? Daí eu passei uma atividade. Então, nós estamos aqui nessa aula hoje fazendo correção dessas atividades que eu passei para vocês. Então, vamos lá. Do livro, nós vamos para a página 6, tá? Do livro, questão 1, itens A, B e C. Então, vamos ver onde lá no item 1 diz que você pode usar um método que você achar melhor. Então, eu vou resolver de um método, mas vocês podem achar outro método melhor para resolver. Então, vamos lá. Questão 1 diz o seguinte, na letra A. Silmara tem R$150. Sua filha Isabela tem 3/5 dessa quantia, certo? Então, a Silmara tem R$150 e sua filha Isabela tem 3/5 dessa quantia. Ou seja, eu falei para vocês que em matemática desse, dessa, disso, de representa uma multiplicação, correto? Então, continuando. Quantos reais Isabela tem? Ou seja, ele quer saber esses 3/5 dessa quantia que Isabela tem, quanto é que corresponde? Daí a gente vai armar da seguinte forma, ó. 3/5 de, que eu já falei para vocês, ou dessa, que representa uma multiplicação, dessa quantia que é R$150, tá? Vamos ver qual é o valor que vai representar o que Isabela tem. Então, aqui é uma multiplicação de fração, onde a gente vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Se você quiser usar a técnica do cancelamento, dá também para usar. Ou se quiser multiplicar direto, ó, 3 vezes 150 vai dar 450. 5 vezes 1 vai dar 5. Então, vamos fazer a divisão, já que a gente sabe que toda fração indica uma divisão. 450 dividido por 5 vai dar 90. Então, logo, os 3/5 dos 150 que a mãe da Isabela tem, representa R$90. Logo, a Isabela tem R$90 do total de dinheiro que a mãe dela tem, correto? Vamos agora para a letra B. Na letra B, diz o seguinte, um time de futebol marcou 60 gols, correspondendo a 4/6. Ou seja, o que ele quis dizer aqui é que 4/6 corresponde a 60 gols, correto? Daí, ele diz o seguinte, quantos gols foram marcados no campeonato? Pronto, então vamos lá. Se 4/6 corresponde a 60 do total dos gols, então o que é que eu quero saber? Eu quero saber quem é o total de gols desse campeonato. Quero saber esse denominador aqui, já que a gente sabe que todo denominador representa o todo, o numerador a parte e o denominador o todo. Então, como 4/6 representa 60 do todo, então nós estamos querendo saber quem é esse todo. Daí a gente percebe que quando diz corresponde, representa uma igualdade, tá? Ou seja, essa fração que a gente quer encontrar, ela é equivalente a essa. E a gente viu que frações equivalentes ou multiplica ou divide para poder encontrar as frações equivalentes. Como 60 é maior do que 4, dá para perceber que houve uma multiplicação. Se você não dá para saber de imediato qual foi o número que o 4 foi multiplicado, você pode estar fazendo uma divisão. Ó. 60 dividido por 4 vai dar 15. Logo, o 4 foi multiplicado por 15 para resultar no valor 60. Então, se o numerador foi multiplicado por 15, o denominador também será multiplicado por 15. Então, 6 vezes 15 vai dar
total de 90. Logo, como o denominador é o todo, nesse campeonato, o total de gols, certo? Foi 90. Então, 90 é o total de gols. Vamos lá para a letra C. Na letra C, diz o seguinte: um atleta percorreu 5/8 de uma pista e ainda falta percorrer 75 quilômetros. Então, vamos anotar aqui os dados. Ele percorreu 5/8, tá? Foi o que ele percorreu. E ainda falta 75 quilômetros. É o que falta. Então, vamos lá. Para ele poder completar o percurso. Quantos quilômetros o atleta percorrerá no total? Ou seja, ele quer saber na questão quem é o total geral de quilômetros, tá? Sendo que ele já percorreu 5/8. Então, olha só. Se ele percorreu 5/8 e o que falta é 75 quilômetros, eu vou tentar encontrar aqui, fazer o cálculo para encontrar qual é o valor que resta, já que ele percorreu, qual é o valor que resta em fração, para a gente poder igualar ao total que falta em quilômetros. Logo, se o 8 é o denominador, ele é o todo. Então, se eu tenho 8/8, eu tenho o todo, não é isso? Menos o que ele já percorreu, que é 5/8, eu vou obter 8 menos 5, 3/8. Então, esses 3/8 é o que falta, tá? É a parte que falta para ele percorrer todo o percurso. Logo, como aqui 75 é o total que falta em quilômetros, esse 75 vai corresponder aos 3/8, que é o que falta na parte fracionária. Então, novamente, nós vamos voltar à mesma forma de resolução da letra B. Como aqui é uma igualdade de frações, quer dizer que elas são equivalentes. Então, se eu encontrei um número para multiplicar por 3 para dar 75, e eu não sei quem é esse número, eu posso fazer a operação inversa, a divisão. 75 dividido por 3 dará 25, não é isso? Logo, se eu pegar 3 vezes 25, tá? Eu vou encontrar os 75. Como eu quero encontrar o todo, que é o total de quilômetros que ele vai percorrer, então eu multiplico 8 vezes 25 também. E 8 vezes 25 dará 200, né? Logo, 200 quilômetros é o percurso total que ele irá percorrer, certo? Na página 7, na correção da página 7, vamos à questão de número 2. Então, vamos ver o que diz o enunciado. Escreva situações que podem ser representadas pela fração 2/3 em cada um dos significados a seguir. Então, a gente estudou na aula que as frações podem representar relação entre parte e todo, quociente, razão e fração de quantidade. Então, o que ele quer aí na questão 2? Que a gente ponha situações, tá? Em cada item, representando cada parte que uma fração representa. Na letra A, ele pede que a gente escreva uma situação que represente a relação entre parte e todo. E aí nós sabemos que as respostas é meio que pessoal, né? Cada um vai dar sua resposta, vai ser respostas diferentes, mas que estão corretas, né? Desde que estão de acordo com o que está pedindo. Então, relação entre a parte toda. Então, eu posso dizer que num trio de meninos,
2 são meninas, tá? Então, numa sala, num trio de meninos, 2 são meninas, ao qual a gente pode representar por essa fração 2/3. Então, num trio de meninos, 2 são meninas, correto? Na letra B, na letra A, só voltando um pouquinho, representa uma parte do todo, correto? Vamos para a letra B, que representa uma questão, uma fração que representa um quociente. O que a gente viu? Quociente é o quê? É o resultado de uma divisão. Então, eu posso dizer o seguinte, que 2 barras de chocolate, tá? 2 barras de chocolate foram 2 barras de chocolate foram divididas entre 3 irmãos. Pronto. Então, quociente é o resultado de uma divisão. Então, eu tenho 2 dividido por 3. Esse 2 eu representei por 2 barras de chocolate. Então, essas 2 barras de chocolate foram divididas entre 3 irmãos. Na letra C, razão. O que eu falei para vocês? O que indica uma razão. Falei para vocês que a razão, ela representa uma relação entre 2 grandezas, tá? Então, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Então, eu posso dizer o seguinte, que numa sala, ou numa turma, né? Numa turma, a cada 3 meninos, tá? 2 são meninas, tá? A cada 3 meninos, 2 são meninas. Então, se vocês observarem, é um pouco parecido com a A, né? Mas, como tá falando em razão, tem essa questão, essa palavrinha, ó, a cada tantos meninos, 2 são meninas. Onde você também pode estabelecer o exemplo que eu dei na aula, tá? No posto de combustível, a cada 3 veículos abastecidos com gasolina, 2 abasteciam com etanol. Então, pode ser também esse exemplo, tá? Que é a razão entre 2 grandezas. Na letra D, fração de quantidade. Então, essa fração de quantidade é aquela onde a gente vai fazer um cálculozinho. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Numa turma de 30 alunos, 2/3 são meninas. Qual é o total de meninas? Então, se você quer saber 2/3 do total de 30, né? 2/3 do total de 30, então o que você vai fazer? Você vai pegar 2/3 vezes 30, tá? Esse do já foi explicado que é uma multiplicação. Então, daí vai ficar, ó, 2 vezes 30 vai dar 60, 3 vezes 1, 3. Toda fração indica uma divisão. Então, 60 dividido por 3 vai dar 20. Logo, nessa sala, 2/3, como representa o número de meninas, então 2/3 do total de 30 alunos representa 20 meninas, ok? Então, aqui ainda na página 7, vamos para o item 3, tá? E o item 3 diz o seguinte, responda o que se pede aqui em cada item. No item A, diz o seguinte, em um laboratório de química, existe uma proporção de ácido a ser utilizada durante um experimento. Na primeira hora, serão utilizadas 2 colheres de ácido. Então, vamos anotar aqui os dados, ó. Primeira hora, serão 2 colheres
2 colheres de ácido, correto? Continuando. E na segunda hora, 3 colheres de ácido para terminar o teste. Então, na segunda hora, 3 colheres, tá? 3 colheres desse mesmo ácido. Sendo assim, qual fração representa a razão entre a quantidade de ácido utilizada na primeira e na segunda hora do experimento? Então, a fração que representa essa razão. Então, a gente já sabe que a razão também é indicada por uma fração. Então, onde ele quer da primeira hora em relação à segunda hora. Se a primeira hora eram 2 colheres, foram usadas 2 colheres de ácido, e na segunda hora 3 colheres de ácido, então tá aí nossa fração representando essa razão, certo? Vamos lá para a letra B. Na letra B diz o seguinte: em uma receita de bolo são utilizadas 2 xícaras de açúcar, tá? Então vamos ver o que é usado nesse bolo. 2 xícaras de açúcar, tá? São utilizadas 2 xícaras de açúcar. E 3 xícaras de farinha. Então, nessa receita também são utilizadas 3 xícaras de farinha, certo? Então, vamos lá. Qual a fração representa a razão do número de xícaras de açúcar para o número de xícaras de farinha nessa receita de bolo? Novamente, pede uma razão, ou seja, uma fração em forma de razão entre o número de xícaras de açúcar, que ele deu aqui, ó, 2 xícaras de açúcar, para o número de xícaras de farinha. Então, o número de xícaras de farinha é 3, então tá aí também nossa fração em forma de razão entre o número de xícaras de açúcar para o número de xícaras de farinha. Então, no item C, diz o seguinte: em uma sala de aula existem 12 meninas, então vamos ver, 12 meninas e 18 meninos. 18 meninos, correto? Daí ele pede qual a fração irredutível representa, qual a fração irredutível representa a razão do número, a razão da quantidade de meninas para a quantidade de meninos nessa sala. Então, como a gente viu, ele quer uma fração irredutível da razão entre o número de meninas para o número de meninos. Então, vai ficar o seguinte, ó, 12 era o número de meninas e 18 o número de meninos. Pronto, essa é a razão. Mas, lá na letra C, na situação da letra C, ele pede essa fração irredutível, ou seja, essa razão de forma reduzida. Então, o que a gente vai fazer? Vai encontrar divisor comum, o máximo divisor comum entre o 12 e o 18, para que você possa simplificar direto. Mas se você quiser reduzir até onde não poder mais, pode também. Então, o maior divisor comum entre 12 e 18 é o número 6, né? Então, dividindo aqui por 6, eu vou ter 12 por 6 vai dar 2 e 18 por 6 vai dar 3. Logo, a fração irredutível é 2/3. Agora, para as atividades suplementares, nós vamos para a página 34, item 1, 2 e 3. No item 1, pede para a gente transformar essas frações na forma decimal. Daí, a gente percebe que essa fração é uma fração decimal, onde o denominador é 10.000, ou seja, 5 décimos de milésimos. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Transformar a fração na forma decimal. Você só repete o denominador, que é 5, o numerador, aliás,
que é 5. Daí, como ele é a parte inteira, a vírgula fica do lado direito dele. Como é uma divisão, 5 dividido por 10.000, a vírgula vai se deslocar para a esquerda. A quantidade de algarismo é a mesma quantidade de zeros que tem o denominador. Então, são 4 zeros, 4 algarismos, e a vírgula vai se deslocar para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. E a parte inteira agora é zero. Então, vai ficar menos 0,005, ou seja, 5 décimos de milésimos. Negativo. Vamos aqui para a letra B. Na letra B, eu posso dividir para encontrar esse número decimal, como também eu posso multiplicar, né, 5 vezes 2, que vai dar 10, o denominador. Então, como o 10, o denominador já é um número decimal, você só transformava na forma de número decimal. Mas você pode fazer também a divisão, ó. Fazendo a divisão, 12 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, falta 2, né? Fica faltando 2 para 12. Só que 2 é menor que 5. Então, para continuar a divisão, eu tenho que pôr vírgula e 0. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Então, aqui dará 2,4. Da outra forma, 5 vezes 2, 10. 12 vezes 2, 24. 24 décimos, deslocando a vírgula, 2,4. Então, também fica ok. Vamos agora aqui para a letra C. Na letra C, 5 terços. Também nós vamos ter que fazer uma divisão. 5 dividido por 3. 5 por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. 2 é menor que 3. Para continuar, vírgula e 0. 20 por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. 20 de novo por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Então, o que a gente percebe? Se a gente continuar a divisão, não vai ter fim. Então, o nome que dá para um caso desse, a gente diz que é uma dízima periódica. Então, vai ficar 1,666 reticência, tá? Porque se continuar a divisão, não vai ter fim. A gente chama isso de dízima periódica, tá? Vamos agora para 18 dividido por 4, para transformar na forma decimal. Então, a divisão é a forma mais rápida, tá? Então, 18 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Para 18 sobra 2. 2 é menor que 4. Não tem nenhum número mais para baixar. Põe a vírgula, acrescenta o 0. 20 por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 nada. Qual é o resultado? 4,5. Correto? No item 2, nós temos um probleminha. Então, Leonardo leu 4/7 de um livro e ainda precisa ler 78 páginas para completar seu estudo. Então, em um problema qualquer, é interessante que a gente anote os dados, tá? Para ficar melhor a compreensão e a resolução. Então, ele leu 4/7 de um livro. Então, porque ele leu 4/7 de um livro. E ainda precisa ler 78 páginas para completar o estudo. Então, é o que falta, porque ele ainda precisa ler, então está faltando 78 páginas, correto? Quantas páginas tem o livro que Leonardo leu? Então, ele quer saber qual é o total de páginas. Então, vamos raciocinar da seguinte maneira. Se ele leu 4/7 e ele deu no enunciado que falta 78 páginas, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou procurar o total que falta em forma de fração. Como eu sei que o denominador é 7, 7 é o todo. Então, o livro inteiro será 7/7 menos a parte que ele leu, que é 4/7. Então, o que resta, 7 menos 4, que dá 3/7, é o que falta, tá? É o que falta ele ler.
Lá no enunciado, ele diz que 78 páginas é exatamente a parte que falta. Logo, essa fração 3/7, que é o que está faltando, corresponde exatamente às 78 páginas, que é o que ele falou no enunciado que está faltando. Então, aqui a gente percebe que a gente tem frações equivalentes, tá? Onde, para encontrar o denominador aqui, que eu quero todo, primeiro eu tenho que saber qual foi o número que o 3 foi multiplicado para dar 78, porque o mesmo número que eu multiplico pelo numerador, eu tenho que multiplicar pelo denominador para dar o todo aqui, que é exatamente o denominador que eu quero. Então, como eu sei que houve um número que foi multiplicado por 3, eu faço o inverso, eu vou fazer a divisão para saber que número é esse. Então, se eu pegar 78 e dividir por 3, eu vou encontrar o número 26. Logo, se eu multiplicar 3 vezes 26, vai dar 78, tá? Então, se eu multiplico 3 vezes 26, eu vou ter que multiplicar 7 vezes 26. Daí, eu encontrando o denominador dessa fração, eu vou encontrar o todo, certo? Então, 7 vezes 6 dá 42, tá? 7 vezes 2, 14, com 4 do 42 dá 18. Então, logo, o total de páginas desse livro é 182. O livro tem 182 páginas. Na questão 3, nós temos outro probleminha. Então, vamos analisar, ler direitinho e anotar os dados. João ganha um salário de 3.000 reais. Então, 3.000 reais é o seu salário, tá? O salário dele é um valor de 3.000 reais. E 17,24 desse valor são utilizados para gastos gerais. Então, vamos anotar esse dado também. Então, gastos gerais, tá? Gastos gerais, nós temos 17,24 desse valor, ou seja, de 3.000, tá? Então, são utilizados com gastos gerais. Daí ele diz o seguinte: se 3/7 do que sobra ele guarda para comprar um videogame que custa 3.000 reais, em quantos meses ele terá dinheiro suficiente para fazer essa compra? Tá? A pergunta é quantos meses ele vai precisar, né, para poder fazer essa compra desse videogame de 3.000 reais. E aí no enunciado está dizendo que ele guarda 3/7 do que sobra, né? Então, do que sobra, ele guarda esses 3/7, tá? Para fazer a compra do videogame que custa também 3.000 reais. Então, vamos ao cálculo. Primeiro, vamos saber qual é o valor dos gastos gerais. Então, para saber o valor dos gastos gerais, a gente viu, né, que quando a gente tem esse dia em matemática dessa, representa uma multiplicação, certo? Então, nós vamos pegar 17,24 vezes 3.000, tá? Que é o valor do salário dele. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter um total de 51.000, tá? Então, 51.000 dividido por 24, tá? Fazendo essa divisão de 51.000 por 24, vai dar 2.125. Então, esses 2.125 é o que ele é o gasto dele, gastos gerais, tá? E aí nós sabemos que o salário dele é 3.000. Para mim saber o que sobra, tá? O valor que sobra, eu vou pegar 3.000 menos 2.125,
que é o valor dos gastos gerais. Então, fazendo essa subtração, eu vou encontrar 875. Esses 875 é o que sobra. Então, o que sobra é 875, tá? Então, ele guarda 3/7 do que sobra. Então, vamos ver qual é o valor que ele guarda. Então, como que sobra é 875, eu vou calcular 3/7 do, que é uma multiplicação, que é 875, tá? Daí a gente vai fazer novamente essa multiplicação, tá? Vai ficar 3 vezes 875, ó, que vai dar 3 vezes 5, 15, a 1, 3 vezes 7, 21, 1, 22, vão 2, 3 vezes 8, 24 e 2, 26. Então, vai dar 2.625 dividido por 7, tá? Vamos ver quanto é que vai dar essa divisão. 26 por 7 dá 3, tá? Que dá 21, sobra 5. 52 por 7 dá 7, que sobra 3. 35 por 7 dá 5. Então, 375 é o que ele guarda, tá? Para completar o videogame que ele quer comprar. Só que a pergunta do problema é, em quantos meses, tá? Ele vai precisar guardar essa quantia para poder comprar o videogame, que é R$3.000. Então, como o videogame é R$3.000 e ele guarda 375, para mim saber em quantos meses, eu vou fazer uma divisão. 3.000 dividido por 375. Daí eu percebo que 3.000 dividido por 375 vai dar 8. Por quê? Porque 8 vezes 375 dá 3.000. Logo, a resposta, ele precisa de 8 meses para poder comprar esse videogame.